Camões já era conhecido na sua pequena cidade. Falava para todos da sua cara metade. Ele gostava da filha do rei, e não era novidade. Certo dia foi ao rei pedir a mão de sua filha. O rei já perguntou quanto ouro ele tinha, e se ele fosse um cara rico, casava até no mesmo dia. Camões logo respondeu que era um simples agricultor e que com dinheiro e ouro ele nunca se importou. Ele teria uma coisa maior, que era todo o seu amor. O rei disse somente assim: vem aqui 3 guardas, e nesse cabra dê um fim, para ele aprender a me respeitar, e nunca mais vim falar besteira perto de mim. Camões disse: Senhor rei, aqui diante do povo, você me faz umas perguntas e a gente entra no acordo. Se eu acertar, ganho sua filha, se eu errar, estarei morto. Camões: o desafio está aceito. Vou fazer as perguntas, e tu me responde direito. Se errar uma somente, tu morres sem tá doente. Camões disse: Senhor rei, às suas ordens estou. Faça logo essas perguntas. Que desistir eu não vou. O rei disse: então escute. E para ele assim falou: Camões, você me responda. E aqui perante o povo, este problema que eu trago é antigo e não é novo. Não se quebra com marreta, mas se quebra com um ovo. Camões disse: Senhor rei, esta para mim é comum. Durante o ano tem muitos, mas eu nunca guardei um. Digo com toda certeza que é um dia de jejum. O rei diante do povo estava bastante convencido, dizendo consigo mesmo: tudo que eu faço é perdido, mas vou encontrar um jeito para matar este bandido. Camões acertou a resposta e estava bastante feliz. E logo o rei perguntou: o que mais cheira nesse país? Camões disse: não é rosa e nem cravo. Com toda certeza é o nariz. O rei disse para Camões: nós dois estamos em guerra. Você parece que é o mais esperto da terra. Então me diga por quê que o boi sobe a serra. Camões disse: Senhor rei, vou dizer sem cambalacho. O boi possui muita força, mas sabe o que é que eu acho? Que ele só sobe porque não pode passar por baixo. O rei disse: então responda, e cuidado para não errar. Qual é o trabalhador que vive sem reclamar, mas tem um grande defeito, que só trabalha se apanhar? Camões coçou a cabeça. Disse o rei: nessa eu lhe pego. Camões falou: tenha calma, que ainda não me entrego. Quem trabalha quando apanha, na minha casa é o prego. O rei disse: está exato. Revelador de segredos. Um dia eu vi lá na mata, presa entre 2 rochedos, uma mão misteriosa, mas ela não tinha dedos. Quero que você me diga, na sua decifração, qual foi a mão que eu vi? Se errar, vai para o caixão. Camões sorriu e lhe disse: foi uma mão de pilão. O rei respondeu assim: já que você é sagaz, quero que responda esta, mostrando que é capaz. Só cresce antes de nascer, nascendo não cresce mais. Camões disse: Senhor rei, com essa eu não me incomovo, que ela é fácil demais, para mim e para o povo. É um bichinho redondo, que nós chamamos de ovo. O rei disse: um deles tem cabeça e não tem miolo. Um tem miolo e não tem cabeça e se parece um bolo. Me diga quem são os dois. Veja se sai desse rolo. Camões disse: eu vou dizer, sem fazer meditação. É algo que precisamos. Um se come, o outro não. Que o primeiro é um prego, e o segundo é um pão. O rei disse: então me diga, na sua sabedoria, aonde é que está o boi? Às 12 horas do dia. Se errar, você irá morar numa cova fria. Camões disse: eu tinha um boi. Um dia montei-me nele, desci até o riacho, para ir dar água a ele, e vi ele às 12 horas, em cima da sombra dele. Disse o rei: está correto. Você é muito perito. Veja se responde esta, com estilo e gabarito. Diga onde é que passa um boi, porém não passa um mosquito. Camões disse: é no buraco da teia de uma aranha, onde o mosquito se engancha. Ela vem e lhe abocanha, mas o boi passa rompendo, e ela não lhe apanha. Rei milanês afastou-se,
com uma raiva danada, e Camões também seguiu, direto à sua morada, mas esperando do rei, logo em breve uma cilada. Com 8 dias Camões, por milanês foi chamado. Chegando ao palácio o rei, já tinha se acalmado, para fazer novas perguntas. Tinha tudo planejado. Foi perguntando a Camões, diga se for competente, o que é que não tem boca, mas come porque tem dente? Camões respondeu é o serrote, cerrando rapidamente. O rei respondeu Camões, você é um cabra da peste, mas só escapará desta, se agora passar no teste. Me diga qual é o pano, que nenhum vivente veste. Camões disse eu tenho fé, no autor da criação, pois foi ele quem me deu o dom de adivinhão, e o pano que ninguém veste, é o pano de Facão. O rei disse muito bem, nesta eu não lhe recrimino, reconheço que você é um sujeito ladino, então me diga por quê, onça não pega menino. Camões disse o senhor, deve estar com brincadeira, onça não pega menino, porque não é a parteira. O rei disse eu faço outra, pela seguinte maneira, me diga o que é que anda, e vai para todo lugar, todos vemos mais ninguém, consegue lhe segurar, e se ela entrar num riacho, sai dele sem se molhar. Camões lhe disse à sombra, de gente ou de animal. Com essa resposta o rei fez uma pausa geral, pensou e disse responda, se não irá se dar mal, tem mais ou menos um palmo, não é carne nem é osso, quando envermelha a cabeça, corre um caldo do pescoço. Com essa pergunta o povo fez ali grande alvoroço, depois foram se acalmando. Camões disse com certeza, moça quando quer casar, precisa de uma e deseja, é uma vela que ela vai acender na igreja. O rei disse me responda, esta que não é comum, o que é que nesta terra, cada padre possui um, até o Papa tem 2, e Jesus não tem nenhum? Camões disse eu lhe respondo, sem fazer nenhum desdém, no nome de Papa e Padre, observem muito bem, que possui a letra P, mas no de Jesus não tem. O rei disse muito bem, outra lhe perguntarei, foi na água que eu nasci, e na água me criei, se me jogarem na água, eu na água morrerei. Camões disse esta eu respondo, até mesmo sem pensar, é o sal que na comida dá o melhor paladar, é retirado de dentro das profundezas do mar. O rei disse para Camões, comprovaste a tua fama, responda-me esta pergunta, ligeiro sem fazer drama, o que é que a pessoa faz ao levantar-se da cama? Camões disse senhor rei, eu posso lhe afirmar que esta pergunta eu já sei, porque pude observar, pode prestar atenção, que o primeiro é se sentar. Camões eu fui visitar o meu conselheiro Brás, e vi alguém trabalhando com a cabeça para trás. Diga-me agora quem era, se não achar que é demais. Camões disse era a agulha, que estava costurando, com a cabeça para trás, alguém num pano furando. Eu digo e não tenho medo, pois sei o que estou falando. Disse o rei para Camões, já vi que és competente. Responda-me esta pergunta, procure na sua mente. Tem barba mas não é homem, tem dente mas não é gente. Camões falou eu lhe digo, ligeiro e não me atrapalho, que uma perguntinha dessa, responderei e não falho, na minha terra e na sua, é a cabeça de alho. Camões você me responda, um homem entra na luta, levando uma companheira, porém ela não escuta, mas o seu ouvido é bom, que sendo ruim não labuta. Que ouvido é esse dela, que não escuta ninguém, apesar de estar bom? E quem é ela também? Se você não responder, não verá o ano que vem. Camões disse senhor rei, casamento é uma sina, e por companheira surda, só quero uma carabina, mas sendo mulher prefiro a sua filha Cristina. O rei disse para Camões, exijo que me respeite, não fale na minha filha. Tenha cuidado e se ajeite. E me responda por quê. Vaca parida dá leite,
Camões disse: Senhor Rei, com gosto vou responder, vaca parida dá leite, porque não sabe vender, mas se me tornar seu genro, talvez possa acontecer. Eu digo assim porque sei que a princesa me adora. O rei já estava com tanta raiva que chamou 2 guardas na hora. Botaram Camões dentro de um saco e levaram para jogar fora. Já no meio do caminho, Camões não parava de falar e tentava convencer os guardas de não jogarem ele no mar. Mas com a ordem do rei, eles tinham que jogar. Depois de andarem por mais algum tempo, os guardas avistam um bar para tomar uma bebida. Eles vão rapidinho lá, deixam o saco perto de uma moita que logo eles irão voltar. Depois de uns 5 minutos com Camões ali no saco, ele escuta um barulho, e um quebrado de mato, vinha um fazendeiro rico em seu cavalo não tão barato. De dentro do saco, Camões começou a gritar que preferia a morte que com a filha do rei casar. O fazendeiro curioso do cavalo foi logo descendo, abriu a boca do saco e perguntou o que estava acontecendo. Camões logo respondeu que estava sendo injustiçado. Os guardas iam levando ele para deixar ele casado e, junto com a filha do rei, formar um novo reinado. O fazendeiro, ouvindo aquilo, logo começou a se animar e pediu para Camões para ir em seu lugar, prometendo dar toda sua riqueza se, claro, ele aceitar. Camões respondeu que o negócio estava feito. O fazendeiro entrou no saco, todo feliz e satisfeito. E Camões subiu no cavalo e saiu de todo jeito. Depois de um certo dia, uma visita ao rei Camões foi fazer. O rei, quando lhe viu, começou a se tremer. Camões disse: calma, rei, que só vim lhe agradecer. O rei logo perguntou como ele enriqueceu, e também ele contasse de como sobreviveu, pois tudo o que aconteceu era de interesse seu. Camões disse-lhe: respondo, majestade, você sabe que no fundo do mar tem muito ouro à vontade, e no meio daquelas profundezas encontrei muitas riquezas. Mostrarei o local aos pobres para que saiam da pobreza. O rei ganancioso, querendo mais rico ficar, chamou 2 guardas ligeiro e disse para lhe jogar no mesmo canto de Camões, para a fortuna ele encontrar. Chegando lá, os guardas jogaram o rei no mesmo lugar. O saco começa a entrar água e começa a afundar. O rei, sabendo que ia morrer, já começa a se aperrear. Os guardas rapidamente pularam na água para pegar o rei, puxaram o saco da água, e o rei falou: saquei. Aquele cabra queria era me matar, e eu, trouxa, nem notei. O rei voltou ao castelo, chamou Cristina a atenção, e perguntou: minha filha, responda-me sim ou não, se você ama Camões, de todo o seu coração. Cristina disse: papai, se foi Camões a falar, agora eu tenho certeza que comigo quer casar. Eu pensei que ele estivesse somente a me enganar. O rei disse: minha filha, eu estou admirado. Vamos fazer uma festa, comemorar seu noivado. Porém pensava consigo: eu mato aquele danado. O rei tinha um jardineiro, que se chamava Crispim, sujeito muito perverso, da espécie de Caim, desses que odeia o bom e adora o ruim. O rei foi à casa dele, chamou ele e respondeu. Porém, quando abriu a porta, vendo o rei, estremeceu. Depois perguntou com medo: o que quer do criado seu? O rei disse: vais a ver uma festa de noivado de Camões com minha filha. O dia já está marcado, e eu tenho para você um trabalho complicado. Pegue este anel de brilhante, com cuidado e atenção. Chegue perto de Camões, na hora da agitação, e solte no bolso dele, que ele passa por ladrão. Ali no meio da festa, eu digo que fui roubado. Depois de examinar todos, o brilhante é encontrado. Ele é pego com roubo, e será morto enforcado. Tudo ficou acertado, até o dia da festa. Camões, sem saber de nada. Será que escapa desta? Agora é que vamos ver se a adivinhação presta. Todos foram convidados, até que chegou o dia. O noivado anunciado. Foi uma grande alegria, e Camões, bem satisfeito, beijava a noiva e sorria.
Porém o tal jardineiro, por perto dele passou, e o anel do rei de brilhante, no seu bolso colocou. O rei viu e no momento, gritou: alguém me roubou. A festa parou e foi, um por um examinado. Chegou a vez de Camões. Foi o anel encontrado. O rei ordenou que ele, depressa fosse amarrado. Camões ia ser levado, direto para a guilhotina. Mas antes que o levassem, disse a princesa Cristina: deixai o réu defender-se. Segundo a lei determina, não se condena ninguém, sem ouvir a sua defesa. Se é culpado ou inocente, precisamos ter certeza. Todos ali concordaram com a proposta da princesa. O rei disse: está correto. Minha filha tem razão. Hoje Camões morrerá, se não der a explicação. Como meu anel sumiu do dedo da minha mão. Fez-se silêncio geral entre todos no salão, esperando que Camões, perante o rei da nação, desse provas que não era, como acusado de ladrão. Camões disse: ontem à noite, eu tive um sonho ruim, que alguém com um anel aproximou-se de mim, e essa pessoa era o jardineiro Crispim. Nesta hora o jardineiro começou a se tremer, e disse: tudo o que eu fiz foi com medo de morrer, sendo uma ordem do rei. Tive que lhe obedecer. O rei combinou comigo, para na festa eu colocar o anel dele em seu bolso, e depois lhe acusar, e assim talvez conseguisse um jeito de lhe matar. E quando estava dançando com a princesa eu passei por perto e o anel do rei no seu bolso coloquei. Confesso que foi só esse o crime que pratiquei. Camões respondeu por mim: você está perdoado. A culpa é do nosso rei, que fez tudo planejado. Obedecestes porque a ele é subordinado. Ali todos deram vivas para Camões adivinhão. O rei na vista de todos, a ele pediu perdão, dizendo: és o meu genro, futuro rei da nação. Liberto Camões ficou, alegre junto a Cristina. Logo após o casamento, viajaram para Palestina, e foram viver felizes, segundo a lei nos ensina.